seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui na 104 FM. Tudo bem? Como é que você está? Bom dia, Diego, graças a Deus muito bem, espero que você esteja mais que bem aqui com a gente. Juntos. Dário Miguel também, e sempre gosto de repetir, é sempre um prazer enorme, uma satisfação enorme estar aqui participando, falando um pouquinho da vida política, né, do dia a dia da política e levando à população tudo aquilo que ela precisa entender, precisa saber e obviamente depois vem as perguntas, estamos aí, que tiver altura vamos responder também. Dário Miguel conosco, boa tarde, Dário. Tudo bem, Diego, boa tarde a você, ao nosso convidado Lorival do Raio X, para você ligado na CT4, você conosco também no portal Diário Cidadão, excelente tarde. Lorival, você é alguém que participa da vida pública de Santa Cruz há muito tempo. 26 até anos. Mesmo antes da política, Isso. Até porque você milita na área da saúde pública e da saúde privada já há um certo tempo. Tenho certeza que a gente ainda vai se falar muito aqui nos microfones da 104 FM. Mas a minha primeira pergunta essa é a última vez que eu te anuncio como o vereador Lorival? A partir das próximas entrevistas, como é que eu vou chamar você, provavelmente? Diego, espero que sim, né? Como eu falei anteriormente, já falei, se eu não me engano, com o Dário, né? Até dei uma entrevista também em outra rádio, né? Eu disse o seguinte: está tramitando para que realmente aconteça, né? Essa conversa minha já vem há tempo com o prefeito, né? Mesmo porque eu tenho uma vivência muito grande dentro da Santa Casa, não somente na radiologia, né? Desde a época do senhor Amaury Marques Vale, uma pessoa que eu tenho muita saudade, assim, eu tenho muita estima por ele. Eu sempre falei que ele foi o pai que me acolheu aqui, ele e o seu Franco Pellegrino, que Deus os tenha. Pessoas maravilhosas. Na sequência veio o Dr. Mércio de Souza, uma pessoa também que eu tinha um apreço muito grande, né? Faz muita falta aí para Santa Casa. Na sequência veio o Hélio Piscinin, também ele sabe também que eu sempre fui participativo na parte administrativa, porque eu gosto e sempre pensei o seguinte: quando nós falamos de Santa Casa, nós falamos da população, né? É uma entidade, assim, mais que necessária dentro do município e que ande bem, caminhe bem, né? Obviamente ela está indo bem, a parte administrativa está com a municipalidade, está em intervenção administrativa, né? Mas ainda continua, o corpo de gestores da Santa Casa continua, que é o conselho gestor, tem o conselho fiscal e tem a parte da diretoria que ainda é ativa, né? Ela não foi destituída. Então tudo isso é um trâmite. Agora vai ter uma conversa com o conselho gestor, né, do prefeito. Espero que eu seja convidado para participar, que é sempre importante a gente expor, né, o trabalho que eu pretendo fazer. E eu sempre digo o seguinte: não quero, jamais serei um peso morto, tá, naquilo que eu me propor a fazer, né? Então a minha ideia tem bastante coisa, muita coisa a se fazer na Santa Casa. Não estou dizendo que não está fazendo por incompetência ou por falta. Não. Falta alguém ali, sempre eu falei isso aí, para que fizesse uma gerência operacional. Gerência operacional, todos sabem o que é. Fazer com que o sistema funcione. Desde hotelaria, limpeza, acolhimento, parte também que eu gosto muito de manutenção. Então tem todos uns quesitos aí que eu tenho boas ideias e pretendo colocá-las em prática. A intervenção já tem quantos anos, Lorival, do município no hospital? Eu digo precisamente, mas se não me falha a memória, 2 anos e 6 meses. Foi no final da gestão do ex-prefeito prefeito Otacílio e esse começo da gestão do Diego. Isso. Quase 3 anos. Quase 3 anos. Quase 3 anos. Era 3 anos. Nesse intervalo, com tantos recursos que a própria Câmara aprovou, enviados pelo então prefeito Otacílio e pelo atual prefeito Diego. E a gente sabe do papel importante, enquanto interventor, que o município tem hoje dentro do hospital, que é uma entidade privada, filantrópica, mas está sob intervenção pública do município. Não conseguiram resolver essa questão do dia a dia operacional, que me parece ser crucial. Eu entendo que a questão financeira é uma bola de neve que está tentando ser resolvida há muito tempo, mas a questão operacional é o dia a dia, é como o hospital funciona, é primordial, a questão de hospitalidade. E se tivesse funcionando, tem aquele ditado, né? Time que está bem, você não troca. Se você está sendo cotado pelo Diego para resolver, quer dizer que em 3 anos não se resolveu essa problemática, ou não avançou. De quem foi o erro? Quem é que hoje cuida disso e que na sua avaliação, na do Diego, não conseguiu fazer um trabalho adequado em 3 anos não resolvendo isso? Ô Diego, eu não vejo
da forma que você está colocando, com todo respeito. Eu vejo assim, a Santa Casa está partindo agora, tá? Pelo entendimento do prefeito, tá? Para que ela saia da intervenção. Sim. Eu sou super favorável. Eu acho que tem que sair da intervenção. Porque aquela história, o dinheiro vem, tá prático, o dinheiro tá entrando, tá se trabalhando, né? O que está se fazendo, tá, de melhor, o que está se fazendo de diferente, o que está se fazendo com que funcione de uma forma melhor. Está funcionando sim, né? A Rosângela Alvim faz um bom trabalho lá, né? A Rosângela Alvim seria responsável por isso? Eu acredito que sim, eu acredito que ela deve estar muito sobrecarregada, né? Porque a área que ela domina, que eu entendo, é a parte da enfermagem, faz um excelente trabalho, né? Isso é indiscutível, né? E tem outras partes, né? O Fernando Rampazzo, ele é interventor e também é secretário de administração da prefeitura. Você entendeu? Então não é que está existindo uma falha, não é que ninguém fez nada até agora. É que precisa de algo, tá? Para que as coisas caminhem de uma forma melhor, né? Melhor que eu digo, é a parte de manutenção, é a parte do quintal, a parte de hotelaria, a parte de limpeza, enfim, uma série de coisas. Eu posso falar com muita propriedade, Diego. Para quem quiser me sabatinar, eu falo com muita propriedade. Eu tenho conhecimento de causa do que a Santa Casa precisa, tá? Não digo financeiramente, que financeiramente eu não vou me envolver, não quero me envolver. Sim. Eu digo operacional. Eu bato no peito, assumo compromisso. E deixo claro, eu pedi o afastamento por 4 meses. Se em 4 meses eu não tiver condições, ou não me derem condições, eu sou o primeiro a retornar à Câmara Municipal. Lorival, essa conversa, ou seja, essa decisão que você vai tomar nos próximos dias, partiu de você, o Diego chegou, falou, olha, Lorival, eu quero você na Santa Casa, até porque tinha uma conversa, a gente sabia que você poderia deixar a Câmara de Vereadores para fazer um outro papel na Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Depois esfriou essa negociação e agora, essa decisão que você vai tomar, de quem partiu? Partiu de mim e não é de hoje, né? Essa vontade minha de estar ali cooperando com a Santa Casa, fazendo algo junto à Santa Casa, já é de muitos anos. Acabei de falar. Eu viajei muito com o seu Maurinho Marques Valles para demandas administrativas. Eu viajei muito com o seu Mestre de Souza, várias viagens ele me convidava para ir, né? Porque sempre a gente, em 2 pessoas, várias reuniões da DRS de Marília, Brasília, seu Hélio Piscinim também, viajamos várias vezes. Conversava muito com o seu Hélio, praticamente 2, 3 vezes a semana. Eu estava no escritório do seu Hélio Piscinim conversando com ele. Então é assim, eu tenho certeza, tenho propriedade para falar, volto a repetir, tá? Que a minha ida lá é para somar. Não estou indo lá para dizer, não estão fazendo, estão deixando de fazer ou não estão querendo fazer. E eu acho que eu estando lá, eu vou dar um fôlego para a Rosângela Alvim, eu vou dar um fôlego. Ela vai continuar? Com certeza, com certeza. Eu vou dar um fôlego também pro Fernando Rampazzo, tá? E eu garanto, eu tenho potencial para isso. E volto a falar, podem me sabatinar da forma que quiser. Eu tenho respostas da ponta da língua. Hoje é muito difícil você comunicar na Santa Casa, seja com os médicos, exceto alguns profissionais, onde entramos em contato para uma entrevista, alguma coisa nesse sentido, mas é muito difícil um acesso da imprensa para com a Santa Casa. A imprensa não tendo esse acesso, obviamente a população também não tem esse acesso. Com certeza. Certo? Então a gente busca algumas informações, demora para uma resposta ou outra, e a gente sabe que você é uma pessoa que tem uma boa sintonia com vários meios de comunicação em Santa Cruz. Seria uma espécie também de melhorar um pouco o marketing da Santa Casa? Pretendo que seja dessa forma, a intenção é essa. A intenção é essa, a intenção é mostrar também para a população que a intenção do governo, enquanto interventor administrativo, é sempre bom reforçar, quando se fala administrativo, que muitas vezes entende que a Santa Casa está intervida total. Não está. Volto e repito. Ela continua com a sua diretoria administrativa, ela continua com o seu conselho fiscal vigente e ela continua com o seu conselho gestor também vigente. Tanto que vai haver essa conversa também com o conselho gestor. E eu quero entender mais detalhadamente isso. Qual é o cargo exatamente que você vai ocupar? Se ele já existe no organograma do hospital? Não existe. Vai ser criado um cargo. Vai ser criado um cargo.
tá? Vai ser criado um cargo. Eu quero entender qual vai ser o teu papel. Se você perguntar, Lorival, você vai administrar a Santa Casa? Primeiro que eu não poderia, porque eu não sou administrador de formação, não tenho formação em administrador, porém conheço muito, tá? Falo também isso com propriedade, conheço muito. Tá. Mas o meu trabalho é operacional. Trabalhar para que as coisas funcionem. Seria um diretor operacional? Um diretor operacional. A Santa Casa, ela é uma empresa. E não é uma empresa que fatura pouco. E uma empresa que fatura muito, ela tem que ter uma organização. Não estou dizendo que a Rosângela não faça, gente, tá? Entendimento é que precisa de mais alguém que conheça. Não adianta trazer pessoas de fora ali, porque não tem conhecimento de causa, certo? E também, eu peço, gosto, se eu puder, se me derem essa chance de estar lá, para mostrar que realmente eu conheço. Para você arriscar essa decisão aí, a gente pelo menos penso que você teve um aval grande do prefeito Diego Cingolani. E você disse assim agora há pouco, olha, 4 meses, dando o que eu solicitei, certamente eu vou desempenhar um bom trabalho. Sim. O que você pediu em especial? Eu não pedi nada, pedi condições. Pedi condições e aquele detalhe, né? Sempre quando parte da pessoa interessada em prestar o serviço, né? Eu tenho que convencer o porquê, né? E eu acredito que eu convenci o prefeito das necessidades, Sim. sem desmerecer ninguém, sem desmerecer o trabalho de ninguém, porque eu acho que hoje o que tem que se esquecer dentro de qualquer empresa é a palavra chefe. Chefe não pode existir mais, tem que existir um líder, né? E eu vou entrar para ser um líder, para ser uma liderança na parte operacional da Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo. Não seria o mais correto você assumir como interventor? Não, porque o interventor ele não tem salário, Diego. Ah, entendi. Ele não tem salário. E entendeu? qual seria o seu salário na Santa Casa? Não sei, não falamos sobre isso, não discutimos sobre isso. E eu acho que tem que partir da administração. Mas né, agora, só para entender então, se não existe o cargo, né? E pelo que eu entendo é o seguinte, o interventor é o único cargo que a prefeitura nomeia diretamente. Sim, já que o hospital, ela pode nomear. Já que o hospital segue com a sua diretoria administrativa, os seus conselhos, é uma entidade que é privada, mas sob intervenção, mas tem essa autonomia. Essa nova função que você quer desempenhar e deve desempenhar lá, depende do Conselho Gestor. Do Conselho Gestor, é isso, né? Vai ter que ser o Lorival, a gente vai aceitar, a gente vai pagar vamos pagar um salário pro Lorival, ele vai desenvolver. Depende do Conselho membros Gestor. da entidade. Mesmo porque eu não aceitaria se fosse proposto um contrato pessoa jurídica. Não vai ser um PJ. Não, de jeito maneira, e eu não aceitaria. Quem é o diretor desse conselho? Oi? Diretor desse conselho. Você me pegou, apertou feio, agora não vou falar porque eu não sei. Tá? Eu não me recordo, eu participei, né? Eu participei de quando houve as votações, mas não me recordo. Aí eu vou ficar devendo para vocês isso aí. Uma impressão que eu tive, Lorival, é assim, nesse universo da Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo, para além de quem faz parte da diretoria e dos conselhos, a gente tem os membros da diretoria, o pessoal do administrativo da entidade e tem os médicos. Isso. Gerir, comandar o hospital de alguma forma é transitar entre membros da entidade, pessoas ligadas, tem até um nome correto que eu estou me fugindo da memória agora, né? Enfim, daqui a pouco eu vou lembrar. Mas enfim, o pessoal do administrativo e tem o corpo clínico, os médicos. Isso. Como é que você imagina o papel que você vai desenvolver nessa comunicação? Lidar com questão dos médicos e lidar com a questão da diretoria. A sua pergunta é muito boa, importante para que eu responda. A minha parte na Santa Casa não tem ligação nenhuma com a parte clínica. Tá? Veja bem. O que tem que se entender? Santa Casa tem 2 diretorias. Diretoria administrativa e diretoria clínica. O que é muito importante frisar. A clínica não se envolve na administrativa e a administrativa não se envolve na clínica. Mas muitas vezes estão em pé de guerra. Não, esse pé de guerra é algum interesse contrário. Sim. Tá. E você vai estar no meio, imagino. Aí já não vai ser com o Lorival. O Lorival não tem nada com isso. Discussão de valor de plantão médico, hora médica, plantão de frente, essas coisas não é comigo. Essas coisas é com a administração, tá? É com o interventor
às vezes com o prefeito, com a Rosângela Alvim. Isso aí é com eles. A boa relação com os médicos interfere? Interfere, é óbvio. Sempre tive muito bom relacionamento com os médicos, desde que me respeitem também. Eu não vou admitir, eu com 56 anos de idade, tá? 32 anos de vida pública, que eu nunca trabalhei numa clínica particular de vida pública, eu não vou admitir que ninguém me peite, que ninguém me questione e que ninguém queira me rebaixar. Isso aí pode ter certeza disso. Há muito tempo eu tomei essa decisão na minha vida, tá? Porque se eu não tenho conhecimento de causa, se eu estou entrando lá por alguma coisa política, pode ter aí uma cobrança, tá? Mas isso não é um cargo político. Isso é algo que eu vejo e não é de hoje, quem me conhece sabe, muitas pessoas já comentei, é necessário. Sim. É necessário. Pelo que você me falou agora, Lorival, eu ainda fico mais agarrado à minha interpretação de que as coisas, não que nada estivesse funcionando, mas estiveram longe daquilo que se planejou no começo da intervenção. Veja bem, para você assumir esse risco, como o Dário falou, de, por enquanto, se licenciar do seu mandato, é uma questão delicada, né? Você teve pessoas que confiaram em você, te colocaram na Câmara e agora você vai dizer para os seus eleitores, principalmente, eu acho que eu posso ajudar ainda mais a cidade, nesse momento, na Santa Casa. Vou abrir mão por um período do meu mandato. É uma decisão importante. Para você assumir esse risco, para uma função que sequer ainda existe no papel dentro da Santa Casa, e eu imagino que para que você tivesse o mínimo de condições de chamar para si essa responsa, conversas já foram feitas, imagino, entre prefeito, diretoria da Santa Casa. Eu acredito que sim. Porque, imagina só, né? Se você tomar essa decisão e aí, de repente, chega lá, os conselheiros dizem que não, a gente não vai criar esse cargo, o Lorival não vem. Ficaria ruim para você. Então, imagino que já tiveram conversas, vai se criar esse cargo para você assumir, entendem que você é importante nesse momento da Santa Casa. Ao meu modo de ver, é porque o plano de que essa intervenção não fosse ad eternum, né? A ideia é que ela começasse, tivesse um período, saneasse o hospital e depois a própria entidade ande com as próprias pernas. Sim. É porque nesses quase 3 anos a coisa não funcionou. E eles estão meio que quase pedindo socorro para você, que conhece do riscado, sabe do que você está fazendo no caso da saúde, para você tentar dar um jeito aí nessa reta final. É um esforço muito grande de muita gente para que você consiga estar no hospital e finalmente a prefeitura acabe com a intervenção. Fica mais claro para mim que nesses 3 anos, pelo menos na questão operacional, falhou. Falhou a prefeitura, falhou Santa Casa. Se não resolver em 3 anos, falhou. Você está pintando como o cara, vamos dar um jeito de colocar o Lorival para resolver. Diego, a impressão para quem está de fora é essa. Né? Eu espero que todos entendam o que eu vou colocar, tá? Da melhor forma possível. Sempre tentou-se fazer o melhor, sempre tentou-se. O que o Diego, prefeito, entendeu, tá, nas minhas colocações, é que realmente existe essa necessidade. E porque eu não trouxe essa necessidade dentro da intervenção, eu trago essa necessidade desde lá de trás. E lembrando bem que o Mércio sempre me deu muito valor ali dentro, o seu Hélio Pessinin também, o seu Hélio Pessinin sempre me deu muito valor, tá? Então é assim, eu sempre tive uma boa convivência com a administração da Santa Casa, sempre. Então é assim, não foi, tá, no período da intervenção. Sim. Pelo contrário, no período da intervenção, como é um período de que se quer deixar a Santa Casa andar com as próprias pernas, tá? O Diego entendeu a demanda que eu levei até ele. E ele sabe que eu tenho conhecimento de causa, né? Quando ele entrou lá, eu já estava lá. Eu vim de Marília, eu vim de entidades também filantrópicas. Sim. Santa Casa, Hospital de Clínicas, Hospital Municipal, Paraguaçu Paulista também, trabalhei um tempo lá. Então eu tenho conhecimento de causa, entendeu? Então, eu tentei me lembrar a minha ida... membros da Irmandade, né? Isso. Irmandade, os membros da Irmandade. Membros da Irmandade. A minha ida para lá, Diego, é para somar, né? E lembrando sempre bem que Santa Casa tinha uma dívida de 26 milhões, tá? E essa dívida, se eu não me engano, está em torno de 12 ou 13 milhões. Quer dizer, houve realmente um trabalho muito bom. Dinheiro, né? Não faltou, a prefeitura não faltou, isso é importante. Que a qualidade da gestão é que não acompanhou o investimento que a prefeitura fez. Acompanhou, Diego. Já era para ter encerrado essa gestão, não? Essa intervenção? Não, de jeito maneira, muito cedo ainda, tá? Acredito que se
dentre o prognóstico, o entendimento do prefeito, ele pretende fazer isso no final do mandato dele, tem que ter um trabalho muito árduo lá, tá? Volto a repetir, eu estou entrando para somar, para que uma pequena parte ali que de repente não tá vendo tempo de se mexer, tá? Eu entro e faço essa contribuição para que junto com o administrativo, tá? Se Deus permitir, ele vai permitir que a Santa Casa comece a andar com as próprias pernas. E detalhe, eu não conheço somente a administração da Santa Casa Santa Cruz. Sim. Né? Eu sempre trago como referência a administração da Santa Casa de Avaré. Seu Miguel é o interventor, é o provedor e o administrador, uma pessoa que eu admiro muito, já conversei muito, já tive várias vezes conhecendo como é que funciona o sistema lá. Né? Assumindo essa função, você vai ter autonomia, por exemplo, para trocar a equipe, a gestão de pessoas, você vai lidar com a questão de hotelaria, assim, eu vou levar, Diego, eu não quero essa autonomia para mim, tá? Eu vou levar as necessidades, tá? Para a administração, tá? Se eles entenderem que realmente tem que ser, perfeito. Volto a falar, se não me derem condições, tá? Para fazer o que tem que se fazer, eu sou o primeiro a me desligar, tá? Eu sempre falei, lá atrás quando fui convidado, dessa vez foi um convite pelo prefeito, para estar junto com ele na administração, a primeira coisa que eu disse foi isso aí. Não quero ser um peso morto, como nunca fui um peso morto na minha vida. Você acompanha de perto o dia a dia do hospital. Sempre. Qual é o seu diagnóstico hoje, prestes a assumir um cargo importante lá? Quais são as principais falhas ou setores que devem melhorar? É uma questão que passa por RH, passa por mais investimento, por procedimentos mais claros e bem treinados. Qual que é hoje o calcanhar de Aquiles do hospital? Quando se fala em operacional, é um geral, Diego. É um geral. Porta de entrada, hotelaria, faturamento. Eu acho que é um geral. É um geral. Eu acho que Santa Casa está um pouquinho atrasada na questão ainda de prontuários, né? Sim. E é um trabalho que eu também acompanhei, entendeu? Quando começou a se digitalizar. Então, obviamente que também demanda custos, tá? Mas o meu entendimento é que é o seguinte, você tem que investir agora para colher depois, não tem outro jeito. Você não consegue melhorar, você não consegue atualizar, tá? Se você não tiver investimento, tá? Então, são essas demandas que eu vou buscar, vou levar para o administrativo. Se eles entenderem que é viável, perfeito. Se não entenderem, eu vou pedir um prazo para que se faça. Certo. Se não tiver esse prazo, se não for cumprido, volto a falar. Eu não vou conseguir fazer o que eu pretendo fazer lá dentro, junto com a Rosângela Alvim e junto com a intervenção do hospital. Lorival, somente para a questão de orientação, o presidente do Conselho Administrativo, Dr. Daniel Piscinin. Isso. Presidente diretoria executiva Hélio Piscinin, o presidente do Conselho Fiscal Haroldo de Andrade, e a diretoria técnica composta pelo Dr. Jonas, escolhido pela diretoria executiva, faz ponte da parte médica com a administração. Isso. Certo, quem enviou para a gente foi a doutora Roseles. Isso, são duas entrevista. diretorias, né? A técnica, ela faz a parte do hospital, a clínica faz a parte do corpo clínico, tá? Isso é importante, tem que ter mesmo, né? Lorival, uma outra questão também. Você está deixando a Câmara de Vereadores e vai assumir um cargo na Santa Casa de Santa Cruz. Sim. Aquelas pessoas que confiaram o voto em você, como fica? Eu tenho certeza, você pode fazer uma enquete a hora que você quiser, que eu tenho certeza que eles vão me apoiar. Porque todos bem sabem, Diego, eu nunca dependi da política para ajudar ninguém. A vida toda, desde que eu cheguei em Santa Cruz do Pardo, desde que eu coloquei o pé aqui. E não será diferente lá. Se precisar da minha ajuda, tiver a minha altura, eu vou ajudar. Se eu precisar do intermédio do vereador, eu tenho certeza que eu tenho o apoio dos 12 vereadores daquela casa. Porque eu sempre levei para mim que a política é o momento, estamos político. Agora, a amizade do dia a dia, ela não muda. Pelo menos para mim não muda. Então, eu tenho certeza, o dia que eu precisar daquela casa ali, e for algo pertinente, algo que seja necessário, eu tenho certeza que vou ter o apoio. E deixa aberto, pode fazer a enquete, que eu tenho certeza que os meus eleitores, quem me conhece, quem sabe o trabalho que eu fiz dentro daquela Santa Casa ali, sabe, e eu tenho certeza que me apoiam. A sua ida para a Santa Casa pode ser uma jogada política devido aos últimos acontecimentos? De jeito e maneira, longe disso. Se fosse isso, teria que ter sido lá no passado, na época que eu não estava nem na política. Ou no outro mandato que eu estava na política, nada a ver. Isso aí foi nascendo no dia a dia, né? Eu estive internado 2 vezes lá. Eu evitei muito. Você foi bem tratado? Muito bem tratado. Até demais, eu acho. Como todos os pacientes são bem tratados.
Com todos vocês. Quando eu falo da necessidade de eu estar lá, não é porque está sendo feito um mau serviço, não é porque não está sendo da forma correta, é porque precisa se melhorar alguns pontos, tá? Eu nunca na minha vida falei mal de alguém para almejar um crescimento ou para chegar a um posto desejado por mim. Pelo contrário, eu sempre tentei ser liderança, sempre, a vida toda. Lorival, está acontecendo um caso em Santa Cruz, estamos acompanhando o nosso jornalismo desde a última sexta-feira, e você sabe bem porque também está envolvido nesse caso um outro vereador que esteve lá comigo também na sexta-feira, Juninho Souza. A Polícia Militar foi acionada, envolve 2 mulheres aqui de Santa Cruz, 2 filhas, a mãe internada. A regra da Santa Casa, ela determina que para acompanhar, para uma visitação, 2 vacinas da Covid-19, por questões, orientações médicas, essas 2 filhas não estão com a 3ª dose. O promotor de justiça, Dr. Marcelo Saliba, também já entrou nesse caso. O presidente da OAB, Dr. Daniel Pegoré, tanta gente envolvida, até o prefeito Diego Singolani via telefone tentou uma solução também, e até agora nada de uma resposta. Você acha que esse tipo de ação, e a gente sabe que outros casos semelhantes vêm acontecendo na Santa Casa, desgasta demais essa relação Santa Casa com a população? Eu vou responder também por mim, tá? Se perguntarem para mim, eu acho que qualquer regra sempre tem uma exceção, né? Eu sempre fui do palpite que você tem que solucionar e não criar problema mais do que já tem, tá? Respeito muito a administração de Santa Casa, respeito muito as normas internas que têm que ser respeitadas, mas eu penso diferente. E divergir faz parte. Tanto que eu estou desde sexta-feira também nessa demanda, não me apareci, não fui lá na frente da Santa Casa, não é o meu perfil de trabalho. Eu procurei as fontes envolvidas, tá? Estou esperando que algo aconteça, certo? Existe uma norma interna? Existe. Também existe, tá, uma lei federal, certo? E todo esse pacote aí, tá, eu acho que envolve o seguinte: uma boa vontade de se resolver o problema, tá? Eu acho que tem lá a norma, tem, mas eu também entendo que há formas de se resolver sem criar problema. A norma e a regra, meu, hein? Essa norma e regra sobressai a determinação federal? Veja bem, ela sobressai porque a Santa Casa é uma entidade privada e ela pode criar as próprias regras, tá? Isso aí é comum, isso aí é normal. Normalmente, quando se quer discutir alguma coisa nesse teor, principalmente se falando de Covid, né, somente a justiça que vai poder decidir. Porque a Santa Casa, ela tem essa prerrogativa, ela é uma entidade privada, ela cria suas normativas de internação, de visita, se o paciente pode permanecer por tantas horas ou não, horários de visita. Então, tudo isso aí é determinação interna da Santa Casa. Mas também defendo o seguinte: isso aí tem que estar afixado, isso aí tem que, durante a internação do paciente, tem que ser muito bem explicado. O paciente tem que ter lá na mão um boletim de informação, o que pode e o que não pode. Diga-se, as regras da Santa Casa, certo? Por isso que eu tomo muito cuidado quando eu digo que toda regra tem uma exceção, né? Se existe uma normativa, existem formas de não burlar ela, tá? De se criar um critério naquele momento, pelo menos para atender aquela situação, tá? Porém, volto a falar, respeito demais a diretoria clínica, a diretoria técnica e a diretoria administrativa dentro daquilo que eles acham e entendem que tem que ser dessa forma. Somente para terminar essa questão, e o Estatuto do Idoso também nesse caso não está sendo respeitado? Eu acredito que não. Veja bem, Lorival, acredito que não, tá? Porque o Estatuto do Idoso, ele dá o direito, tá, do acompanhante, independente se o acompanhante está com condições físicas de se movimentar ou não, tá? Aí independe, o Estatuto do Idoso não fala isso aí, né? O acompanhante é só para aquele paciente que tem dificuldade de mobilidade, que não consegue comer só, que não consegue tomar banho só. O Estatuto do Idoso não fala isso aí. O Estatuto do Idoso diz que tem direito ao acompanhante. É por isso que eu digo, existe a norma, né? Mas eu acho que teria que ter uma pessoa aí, tá, de bom senso, tá, para resolver a situação, para não chegar. Para mim é morte falar mal da Santa Casa.
Para mim é morte ver polícia parada na frente da Santa Casa para resolver problema que não é da polícia, que é um problema interno da Santa Casa. Eu ainda quero voltar a essa nova configuração da cúpula da Santa Casa a se confirmar sua ida, Lorival, pro hospital. Entidade privada, filantrópica, mas está sob intervenção, o que não tira a autonomia administrativa dessa entidade privada. E aí eu vou bater na mesma tecla, porque é o seguinte, para mim é de duas uma. Se essa função que você vai exercer a partir de agora, ela deveria ser feita pela interventora nomeada pelo Diego e por algum motivo ela não deu conta, não consegue ou não tem a competência, é uma insatisfação do prefeito com o nome escolhido por ele. Se essas funções que você vai exercer seriam de responsabilidade da Irmandade ou do corpo técnico contratado pela Irmandade, quer dizer que o prefeito não está satisfeito com a contrapartida oferecida pela própria entidade. Se for nesse caso, seria uma forma de dominar completamente. O prefeito vai ter um interventor e também o diretor operacional insatisfeito com o outro lado. E qual foi a receptividade da Irmandade a essa proposta que o Diego fez de ter um novo posto, né, um novo funcionário, um diretor, enfim? Qual foi a receptividade do lado de lá? Ô Diego, veja bem, nesse quesito nenhum e nem outro, tá? Simplesmente o prefeito como interventor administrativo, ele respeita muito, isso é importantíssimo, tá? O conselho gestor, tá? E o conselho fiscal, isso é importante. Não é porque ele é um interventor que ele vai chegar ali e colocar quem ele acha que deve pôr, tá? Porque aí para mim já é cabide de emprego, tá? E por isso que eu faço questão, né, de nessa conversa, tá, com o conselho gestor, tá, eles me sabatinarem. Isso é importante. Ainda não teve essa sabatina? Não sei nem se vai ter. Tá. Isso tá é pedido, isso é pedido meu. Porque uma coisa, Diego, é o prefeito chegar lá, sentar com o conselho gestor e falar, ó, ele próprio falou na rádio hoje que ele é favorável, né? Porém, eu passei as coisas, o entendimento meu para ele não entendeu. Sim. E eu acharia muito importante se eu tivesse a oportunidade, tá, de passar os meus entendimentos, as minhas ideias, pro conselho gestor. Porque o conselho gestor dali, ele tem uma ideia da Santa Casa no geral. Ele não tem uma ideia do dia a dia da Santa Casa, certo? Por isso que eu acho importante. Então não tem nenhum tipo de insatisfação ou do lado A ou do lado B. Isso é um respeito mútuo, né? Sim. Que o prefeito, eu conheço o Diego, ele não é aquele tipo de pessoa que é centralizador. Toda e qualquer decisão, ele sempre procura discutir com todos que estão envolvidos na Santa Casa. Isso aí eu tiro o chapéu para ele, dou parabéns para ele, porque ele não tem a Santa Casa como uma conotação política. O prefeito Diego Cingolani sempre vem com o discurso de humanização na saúde. Isso. Principalmente na questão de recepção. Sim. Você acha que essa recepção, a questão da humanização já acontece na Santa Casa de Santa Cruz? Se eu falar que não acontece, eu estou mentindo, porque não são todos também que falham, tá? Mas precisa de muita melhora. De repente, volto a falar, de repente precisa de um líder. Porque uma coisa é você ter liderança, é você passar a segurança para a pessoa trabalhar de uma forma correta. Outra coisa é você ter chefe, só cobrar. O que você está dando em troca para esse funcionário, tá? Para que ele trabalhe legal? Um apoio, por exemplo. Uma primeira coisa que eu vou pedir pro Diego, eu quero carga livre. Eu quero estar na Santa Casa meia-noite, eu quero estar 2 horas da manhã, eu quero estar 7 horas da manhã, eu quero estar na hora do almoço, eu quero estar no final de semana, eu quero estar no feriado. Que não há outra forma, tá, de eu conseguir apanhar as necessidades do que essa entidade precisa, porque ela tem 3 turnos, ela trabalha 24 horas. Então essa é a minha intenção, certo? Lorival presente, tá? Lorival vai entrar pela porta do fundo, ele vai entrar pela porta da frente, ele vai entrar pelo escritório. Essa é a minha intenção. Vai continuar atendendo telefone? Com certeza, como sempre atendi 24 horas. Eu tenho uma pergunta que tem a ver com a política, que envolve, gostem ou não também, a gestão de um hospital como esse, até porque ele atende a nossa população, é o único hospital da cidade, está sob intervenção, enfim, não tem como não falar de política. Sob a gestão da atual secretária, Annelise Link Leitão, o tema Santa Casa sempre foi tabu. A secretária
sempre se furtou a responder assuntos ligados à gestão do hospital. A desculpa, muitas vezes, é essa questão de entidade privada, que tem a sua independência administrativa, etc, etc. Mas sabemos que não é bem assim. Afinal, são milhões e milhões que a própria Câmara aprovou, enviados pelo ex-prefeito Otacílio, pelo atual prefeito Diego, ao hospital. Então, sim, é um equipamento hoje que também faz parte, sempre fez do sistema de atendimento à população de Santa Cruz do Rio Pardo. E até onde a gente apurou, a secretária furtava-se de falar sobre temas mais ligados à gestão do hospital ou até temas políticos por um acordo. O acordo é o seguinte: Santa Casa, após a vitória do prefeito Diego Cingolani, ainda seria mantida como um reduto do ex-prefeito Dr. Otacílio Parras Assis. Na Santa Casa, ele e as pessoas próximas é que, em alguns pontos e tomadas de decisão, é que apitam. Tanto é que a secretária, em diversas vezes, quando questionada sobre temas da Santa Casa, se esquivava, para não entrar em eventuais disputas políticas. Qual vai ser o papel do ex-prefeito Otacílio sob a sua administração, a sua direção, sobre o papel que você vai desempenhar caso assuma a Santa Casa? Diego, sempre respeitei demais a pessoa do Dr. Otacílio, demais, sempre, toda a minha vida, desde que eu conheço como médico, por médico e também como político, né? Tive a satisfação de tocar o mandato de vereador por 4 anos, também como líder de governo dele. E a bem da verdade, Diego, o Dr. Otacílio hoje, ele é médico, né? É um médico respeitado, é um médico do corpo clínico, né? Eu acho que ele vai se dirigir muito à parte clínica, ao diretor técnico, né? E eu acredito que se ele chegar até a minha pessoa para conversar, dar uma opinião, obviamente eu vou acatar. Vou acatar, mas aí eu vou absorver e entender se é isso que é bom para o que está acontecendo ou se não é. Por quê? Ele tem muito conhecimento também. Claro. Ele é uma pessoa, ele é uma enciclopédia, né? É um homem muito inteligente, né? Mas dizer que ele faz parte da administração da Santa Casa, eu não acredito. E dizer que ele dá pitacos lá dentro também, não posso falar porque eu não estou lá e não sei. E também não vejo esse perfil nele, né? O que eu vou pedir desde o início, tá? É respeito ao meu trabalho lá dentro. Como eu respeito todo mundo, sempre respeitei, nunca invadi a esfera de trabalho de ninguém. Desdobramentos políticos da sua ida para Santa Casa na Câmara Municipal. Ninguém dá ponto sem nó em qualquer área da vida. Com certeza. A pessoa tem que estar ligada. E eu duvido que se o bloco governista, o prefeito Diego, vamos dar nome aos bois, tivesse alguma sombra de dúvida que o seu sucessor pudesse ir pro lado de lá, pro lado da oposição, talvez esse seu projeto, essa sua iniciativa já morresse no ninho. Então eu imagino que Lorival acha que pode ajudar a cidade na Santa Casa. Beleza. Quem é o suplente dele na Câmara? Se porventura não fosse alguém alinhado, eu acho que esse projeto poderia ter sido abortado. Quem vai substituí-lo na Câmara é Roberto Mariano Marsola. Sim. Estão todos entendidos, houve conversas com o Marsola, ele chega para ser, de alguma forma ali um pouco meio esfacelada de alguma forma. Importante pergunta, e eu vou elogiar a entrevista do prefeito Diego hoje. Fiquei muito feliz, mas muito feliz com a entrevista dele. Eu acho que a vida da gente, num dia a gente toma uma decisão e no outro a gente às vezes para pensar o que a gente fez ou o que a gente falou. Eu gostei demais, a fala do prefeito hoje foi a seguinte: eu quero ser prefeito, eu quero trabalhar com os 13 vereadores. O gabinete está aberto para os 13 vereadores. Perfeito, parabéns, porque são 3 vereadores pela população e um executivo pela população. E eu entendo que ele quis acabar nesse minuto, nessa fala, com essa situação. Certo. Tá? E respondendo a sua pergunta, não houve nenhuma conversa com o Marsola. Aliás, eu tive uma conversa com ele, falei para ele que provavelmente eu estaria me afastando da Câmara por 4 meses, tá? De início ele disse que não queria, de início ele disse que teria alguns compromissos no mês de agosto, tá? E não estaria dando. Por fim, eu deixei ele à vontade. Falei: Marsola, se não for você, vai ser o seu suplente. Quem é o suplente dele? Se eu não me engano, é o Celso Locari. Tá? Uma pessoa também certo. Que eu tenho um bom apreço, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa também que já contribuiu muito por Santa Cruz do Rio Pardo na política,
né? Eu não vejo nenhum tipo de conotação, Diego, do Marsola já ter uma conversa anterior com o prefeito. Mas eu acho que seria natural. Seria natural. Se eu tivesse na posição de vocês, olha, a gente vai ter que fazer uma mudança. Vai sair o Lorival. Eu vou conversar com o suplente. Concordo. Eu faria isso. Não tem nada de errado nisso. Mas dentre a palavra do Diego hoje eu entendi por que ele não fez isso. Já para não se criar uma conotação, tá? De que ele está querendo colocar o dedo ou dar pitaco na Câmara Municipal. Certo. A fala dele hoje foi perfeita. O nosso país está, amo o Brasil, eu digo politicamente falando, esse lixo que está devido a essa queda de braço. Mas uma parte puxando para cá e outra parte puxando para lá. O executivo às vezes não consegue trabalhar. Lorival, você entendeu? Por causa disso aí. Mas esse lixo que você refere à política nacional, eu também retrato esse lixo que estamos vivendo na política local, nos bastidores. Justamente. E entendeu? É por isso. E esse lixo criado na política local partiu de vocês, desse grupo que se chama uma liderança. Não tiro a sua razão. E é por isso que eu estou dando os parabéns para o prefeito Diego. E quem tiver bom discernimento, quem tiver bom entendimento e quem entender que a política de Santa Cruz do Rio Pardo tem que mudar, vai acolher as palavras do prefeito. Mas não é muita inocência de um líder como o Diego Cingolani vir no microfone? Hoje ele foi na Rádio Difusora, concedeu uma entrevista lá, como vem aqui, vai em outros canais de comunicação também. Na verdade, não é muita, digamos que assim, falta de experiência ou sonhar que de repente veio numa rádio, eu quero pedir desculpa, quero todo mundo junto comigo e todo mundo vai acatar, ou seja, acabou tudo, nenhuma. A partir de agora é paz e amor? Não, jamais. Eu acabei de falar e é o meu perfil. Ontem, na votação, houve uma moção e eu, em momento algum, tive problema em dizer o seguinte: em respeito ao pedido do Milton de Caporanga, eu voto contrário à moção. E no início eu discuti ela e disse que votaria favorável por consideração. Porque eu acho que é um desmerecimento muito grande quando se coloca uma moção. Não quero saber o motivo dela, os frutos que estariam colhendo dela. Eu quero saber as pessoas que estão sendo colocadas naquela moção. Agora, diante da palavra de um dos homenageados, que eu entendi bem o que ele quis dizer, e parabenizo o Milton de Caporanga. Olha, eu pedi que votasse contrário, eu entendi o motivo dele. E ele entendeu a minha fala, ele entendeu a fala do Duzão, que a gente conversou depois. Isso aí não há problema nenhum. Mas só eu não sou inocente em momento algum de pensar, tanto que eu falei a palavra aqui. Se tiverem o discernimento de parar e pensar que nós temos ainda 2 anos e pouco de trabalho por Santa Cruz do Rio Pardo, lá na frente, se alguém optar por A ou B ou C, perfeito, isso é liberdade. O vereador, o candidato a vereador, tá? Ele pode se decidir no último minuto do segundo, do terceiro ou do quarto tempo. O que não pode hoje, que eu entendi que o prefeito falou na rádio, e eu acho que ele conversa todos os dias com várias pessoas e ele escuta bastante. Foi justamente isso, que essa situação, esse problema, só está trazendo malefícios para a população. Fala-se mal da Câmara Municipal, fala-se mal de A ou B ou C. Então eu acredito que ele deixou claro que não é isso que ele quer pro governo dele, não é isso que ele quis pro governo dele, e fala com muita propriedade e pode chamar todos os vereadores que eram da base. Se algum dia o prefeito chamou lá e deu de dedo em alguém e falou: vocês votem desse jeito. Tanto que ele foi decente também agora na campanha para deputado e deixou aberto para todos os vereadores. Ele não chamou: você tem que apoiar fulano ou cicrano. Ele deixou aberto todos. Isso é importante. Isso aí acaba separando um pouquinho aquela política de travamento. Não tem que ser assim. E a fala dele eu entendi hoje na outra rádio. Ele entendeu que isso aí está sendo ruim para todo mundo. O que eu acho que em política muitas vezes o discurso não corresponde à realidade. Não, mas com o certeza, discurso muitas vezes numa tentativa de mudar a realidade. De mudar, pode ser. Sim. E eu quero trazer, por exemplo, dessa moção. Já vamos entrar até em termos ligados à sessão de ontem à noite. O Pinhata, vereador que foi eleito pela oposição, propõe uma moção de aplauso ao prefeito Diego e ao secretário atual de Agricultura, o Pelói, por os bons serviços na zona rural, em específico empedramentos nas estradas, a estrada da Graminha. Houve uma reação
bastante forte, principalmente do professor Luzão, seguido por outros vereadores da base governista, contra a moção de aplausos ao Diego e ao secretário, dizendo que, olha, essas pessoas, os políticos, no caso, são muito bem pagos para fazer o trabalho deles. Você, trabalhador comum, entre aspas, tem alguém que fica batendo palma se você entrega lá a compra na hora certa, se você, professor, prepara a sua aula e cumpre o seu dever, se você que é mecânico resolve o problema do motor, não fica ninguém te aplaudindo, porque é teu trabalho. E Sim. político, na visão de vocês, não tem que ser aplaudido, reconhecido. Se ele cumpre o trabalho dele, ele é remunerado e ponto. Eu, nesse argumento, eu assino embaixo. Eu também. Só que eu não sou hipócrita, eu sei que a política funciona diferente. Sim. E aí que eu ontem, já comentei de manhã aqui, eu achei que vocês foram até indelicados com o Piata. Acho que a moção dele talvez tenha sido para fazer um afago no Diego, tentar uma reaproximação, levantar uma bandeira branca, talvez ele entenda que esse momento político assim, quem sabe ele possa se aproximar. E a resposta de vocês, apesar de concordar com o mérito, ela não condiz com a realidade, porque todos vocês já fizeram ou todos na Câmara, ou na Câmara, ou em redes sociais. Exceto eu não. Obrigado, deputado, por tal coisa. Obrigado, secretário, por atender o meu pedido. Obrigado. Vocês fizeram a mesma coisa que o Pinhata fez ontem. Eu posso te corrigir? Por gentileza. Vocês não, eu nunca fiz. Nos microfones, você nunca assumiu para agradecer, ó, secretário tá fazendo um bom trabalho. Secretário? Nunca. Secretário de governo? Nunca. Anelise, obras, várias vezes. Não, você é o líder do governo. Os trabalhos que ela tem feito. Agora, moção, Diego, veja bem, eu estou no 6º ano de mandato. Sim. Eu nunca passou pela Câmara Municipal uma moção de aplauso para prefeito e para secretário. Não passou moção, mas vocês agradecem aos políticos que mandam emendas. Normal, é diferente, é o que eu falei. É a mesma coisa. Mas não, Diego, não é o trabalho do deputado, é o trabalho do deputado. Ó, desculpa, é o trabalho, eu concordo. Vai agradecer o deputado pela emenda? Não, mas na política você tem que expor quem ajudou. Senão, como é que faz? Agora, peraí. Exatamente o que o Pinhata fez na missão dele. Não, desculpa. Ó, eu cheguei na sessão... Eu concordo com o medo, mas achei hipocrisia, porque os vereadores fazem a mesma coisa que o Pinhata. Não, eu cheguei na sessão para pedir para ele tirar a moção. Sim. Eu cheguei a pedir para ele tirar a moção. Por quê? Para não chegar, para não dar o que deu, para não acontecer o que aconteceu. Você entendeu, Diego? Eu não entendi o que vocês recusaram a moção. Eu tenho conversado com o Pinhata, saímos juntos esse dia fazer visita. Ele próprio falou para mim que ele tem que pensar diferente. Sim. Que ele tem que trabalhar junto com o governo, independente de estar lá do outro. Ele está tentando uma reaproximação? Ó, se eu falar que tá... Ele nunca falou para mim, Lore, putz, leva eu conversar com o prefeito, eu quero estar no grupo. Nunca. Ele falou isso aí. Mas eu falando com ele, no entendimento dele, tá? Ele diz que ele, como vereador, ele tem que estar junto com o prefeito. Certo. E isso não significa que ele tem que concordar com A ou B de projeto, que seja lá para ele votar sim ou não. Com certeza. Certo? Mas está junto. Porque o que eu fiz ontem, quem acompanhou a sessão? Por várias vezes eu não ia falar, eu fui falar por quê? Não tem só que meter o pau. Também tem que falar as coisas boas. Você entendeu? Por que tá o transtorno lá no Parque São Jorge? Porque o cara fez um buraco fazer poeira para ferrar as pessoas? Não. Porque tem uma obra, a cidade cresce. Entendeu, Diego? É isso aí. Quanto à moção, eu discuti a moção, disse que votaria favorável, tá? Para não ser deselegante com o Pinhata e com as pessoas homenageadas. Fique claro, eu acho uma bobagem essas moções. Eu também acho, tanto que eu nunca fiz uma moção. Os vereadores têm a mesma postura. Mandato, nunca fiz uma moção. Seja em moção, seja em post nas redes sociais, vocês da Câmara, vou te excluir então, você está dizendo que você não? Não mesmo. A Câmara vive agradecendo a política. Sim, eu concordo com você. Ou por lobby, ou por algum interesse outro, que é justo, é da política. Sim. Agora, o Pinhata ontem, para mim, a rejeição à moção dele não foi por causa desse discurso. Mas você ouviu o que eu falei para ele? Você ouviu o que eu falei para ele? Falei, Pinhata, eu acho que é legal o reconhecimento. Faz por ofício. Faz por ofício, não precisa fazer no plenário. Faz por ofício. Perfeito. Entendeu? Por quê? Eu tinha certeza que isso ia dar conotação de que ele fez isso para agradar fulano, ciclano, para vir pro lado do governo. Não tem nada a ver. Eu até entenderia o Mirtão ali, o Mirtão sentido, porque ele não consta na moção, e ele até outro dia... Ele consta na moção. Que tá na pauta da sessão, não. Foi acrescentado depois. Perfeito, durante a sessão foi acrescentado. Tá. Eu também, nessa hora aí, se eu tivesse falado... Eu até entenderia o Mirtão, pô, eu fui secretário até outro dia, e agora parece que ele tá colocando o nome do atual para me alfinetar. Eu até entenderia, mas de resto... conversa informal depois de sessão, o próprio Mirtão falou. Mas como elogiar, como fazer a moção assim? Tem por isso que eu pedi para não votar não, porque o Peló já começou agora. Não tem nenhum ano. Eu entendo o lado dele. E foi esse um dos motivos também
que eu voltei atrás, não falei, não é feio voltar atrás, e votei contra também. Ontem. Porque ele era um dos homenageados e pediu. Sim. Ontem, o Duzão, inclusive, acabou pedindo a palavra, acabou colocando todo o seu pensamento em rejeição a essa moção. E ele acabou colocando os pensamentos, inclusive o porquê de não aceitar. Mas também, e o Diego falou hoje na Rádio 104 FM, no Giro 104 News, na segunda edição, que de repente, que ele, o jornalista, entendeu que é mais ou menos assim: olha, o Pinhata está querendo fazer uma média com o grupo da situação, e não é bem assim. A minha pergunta é em cima disso. O Duzão ontem, a resposta imediata dele, já foi pensando numa liderança do prefeito Diego Singolani na Câmara de Vereadores? Eu conhecendo muito bem o Carlos Eduardo Duzão, uma pessoa que eu tenho estima muito grande por ele, gosto do jeito que ele se coloca quando ele abre o microfone para falar, tenho certeza que não. O Duzão, ele é um vereador muito bem posicionado, tá? Tanto como o lado B, o lado C, o lado A, lado que seja, a posição dele é aquela e ponto, acabou. Tem nada a ver. Ele falou que ele entende, ele sempre falou isso aí. Quem elogia político, que não sei o que não sei o que, comum. Eu acho sim, sempre falei. Como é que eu não vou falar o nome de um deputado que me mandou um recurso para Santa Cruz do Rio Pardo? Eu também não sou inocente de entender que ele não mandou esse recurso porque é bonzinho. Ele mandou esse recurso porque é política. Exótico. E eu já falei nesses microfones aqui que na minha cabeça não tinha que ter as emendas impositivas. Não tinha que ter. Por quê? O político, ele está usando o dinheiro do povo para se eleger. E depois ainda leva um baita do salário. Toda a vida eu falei isso aí. Porém, são critérios, existe, é legal. Você entendeu? Agora, sempre ofício. Quer homenagear um deputado, ofício. Manda ofício agradecendo o dinheiro, tudo. E é dessa forma que eu penso. Gosto muito do Pinhata, a gente conversa bastante. Aliás, acho que não tive nunca nenhum impasse de ficar sem conversar ou de tornar uma pessoa não grata para nenhum vereador, nem no mandato passado e nem nesse. E é o meu perfil de trabalhar. Diego, o Lorival acabou falando sobre emenda impositivas, né? Inclusive já discutimos aqui, foi tema de muita discussão aqui na Rádio 104 FM. A título de informação, Diego, diga. Não será apresentada, não será apresentado esse projeto sobre de emendas impositivas em Santa Cruz. Você pode esquecer, entendeu? Informação, obviamente, eu reservo a fonte, mas esse projeto não vai acontecer em Santa Cruz. Acho bom que se entrasse, eu era jurídica. Como é que se dá a sua saída da Câmara? Baseado no regimento interno, você pode se licenciar por um tempo determinado? Posso. Explica como é que vai se dar a sua saída e se você pode voltar. Depois está dizendo que... Não, posso voltar normalmente. Dentre os 4 meses eu não posso voltar. Pelo artigo 39? Não lembro. Certo. Não lembro. Eu O Fabrício me tenho dúvidas, explicou, não lembro. Na realidade, fui muito bem estudado. Eu tive na promotoria conversando, tenho muita amizade com o doutor Marcelo Saliba, com o Vladimir, enfim. Eu tive conversando com ele, perguntando, expondo a situação, colocando as necessidades. Sim. Né? Ele entendeu, inclusive eu falei que ia renunciar, né, de cara o mandato. Ele falou, Ival, mas não tem como você afastar? Eu falei, olha, nem eu sabia, Diego, tá? Certo. Aí eu fui, né, averiguar, fui conversar com o doutor João, conversei com o Fabrício, e o Fabrício conversou com o doutor João. Fabrício, que é o assessor jurídico da Câmara. E o doutor João, procurador, eles não viram empecilho nenhum. Inclusive, Diego, eu vou um pouquinho aquém, tá? Eu tive recentemente arquivado, tá, uma denúncia sobre o meu trabalho como vereador e quando eu era prestador de serviço no UPA. Foi arquivado com 5 laudas. Com 5 laudas. Fiquei muito feliz. Muito feliz. Por quê? Eu vivi um pesadelo. E hoje não estou mais lá. E à época eu disse o seguinte: se estiver errado, eu renuncio e vou tocar minha vida, que é onde eu ganho meu pão do dia a dia. Certo? Inclusive não há empecilho. Eu poderia sim ser vereador e trabalhar na Santa Casa como CLT. Por quê? Regem o artigo 37. Desde que sejam cláusulas uniformes. E a CLT são cláusulas uniformes. O que é para mim, é para o faxineiro, é para o enfermeiro, é para todos. Você poderia prestar serviço. Poderia, mas eu não quis já justamente para não dar aquela conotação política. Lorival. Eu preferi o afastamento. Aliás, de cara eu já ia renunciar.
E qual a condição? Qualquer vereador pode pedir um afastamento por 4 meses? Qualquer. Sem justificativa. É direito? Não, a justificativa é para problemas pessoais. Tá, entendi. Tá? Eu só pedi para classificar, para não dizer que eu estava fazendo algo às escuras ou algo escondido. Entendeu? Você fica 4 meses, a princípio, fora da Câmara de Vereadores. Isso. E já vai receber de forma imediata pela Santa Casa. Não, diretamente não sei. Você começa a trabalhar. Sim, assim que vencer os 30 dias, né? Ou se eu começar no meio do mês, eu vou ter o saldo de salários. Sim, como a Prefeitura de Santa Cruz injeta dinheiro na Santa Casa, isso pode? Normal. Normal. A Santa Casa, gente, tem que entender o seguinte, Santa Casa é uma entidade privada. Você como vereador licenciado pode receber? Posso porque eu não estou sendo administrador da Santa Casa. Eu não sou administrador da Santa Casa. A lei é clara. Eu não posso ser detentor de administração. Eu não posso ser o presidente com remuneração. Certo? Eu vou ser um gerente de operações. Então eu não tenho força nenhuma de assinar cheque, de assinar papel, nada. Isso que não pode. Tá? Eu não posso, exemplo, eu posso ter uma firma, certo? Posso ser vereador, de repente ter o contrato, mas eu não sou o gestor da empresa. Hoje você não presta mais nenhum serviço para Santa Casa. Não, nenhum. Tinha um acordo entre você e o Cristiano de Miranda, atual presidente da Câmara, sobre a sucessão, inclusive presidência da Câmara. O Roberto Mariano Marsola, nessa volta dele à Câmara de Vereadores, ele volta para continuar esse acordo, ou seja, volta já para assumir uma presidência, volta também como líder atual do governo na Câmara de Vereadores? Não posso responder isso vai caber aos colegas que estão lá na Câmara, que vão continuar lá, decidir. Né? A presidência ela é democrática, é eleita, né? São votos, são 3 vereadores votando, né? Obviamente que irão existir aí as chapas, né? Então eu acredito que vai ser uma coisa democrática, normal. E veja bem, eu acho assim, se o corpo de vereadores, se todos os vereadores trabalharem em sintonia com o governo, é aquilo que o Diego falou. Estou muito feliz, volto a falar. A fala dele hoje foi muito boa. Se todos trabalharem junto, isso é bom para o município, é bom para os dois lados. Acaba problema aqui, acaba problema lá, certo? Então é assim, vai entrar o Marsola, eles vão continuar os trabalhos, a eleição é o ano que vem, né? Dezembro, né? Segunda sessão. Se o que eu estou idealizando para o meu trabalho na Santa Casa não der certo, eu volto e que eu serei será o novo líder da Câmara de Vereadores no que o Diego vai pedir que se decida entre os 3 vereadores. Eu acredito. Se bem que é ele que determina, tá? Mas também ele pode pedir, né, entre os 3 vereadores, tem entendimento. Se você tiver condições para desenvolver o trabalho que imagina na Santa Casa, a tendência é que ao término dos 4 meses você renuncie? Eu renuncio. Ao término dos 4 meses eu renuncio. Eu já tinha essa ideia de renunciar antes. Mas achei interessante o afastamento, porque de repente é sempre assim, Diego, a gente tem um ideal, mas nem tudo depende da gente, né? Eu não vou ser detentor de definições, né? Eu vou poder chegar a determinar, né? Eu vou levar o meu trabalho, levar as minhas necessidades para que eu faça o trabalho funcionar, né? E se for do jeito que eu estou imaginando, com certeza no 4º mês, vencendo, eu vou lá e renuncio. No caso da sua saída, tem que passar por plenário ou é só o vereador administrativo? Tem que passar pelo plenário. Então, o requerimento de afastamento tem que passar pelo plenário. Então, porque você deu, ontem foi aprovada uma homenagem ao Dr. Jonas. Isso. Você pediu até urgência. Isso, pelo que eu vi, tá tipo que você sai dia 11 já. Isso, dia 11 já. Que é quinta-feira. Isso, quinta-feira. E vai ter uma sessão para ser votada o seu afastamento? É a próxima sessão. Pode ser na próxima, então? Pode ser na próxima. Entendi. A questão pode ser na próxima. Entendi. Eu não vou estar presente, né? Obviamente. Sim. Que eu já vou estar afastado, né? Certo. E aí aí será convocado o meu suplente, que é o Marsola. Beleza, da minha parte é isso. Eu tenho algumas perguntas, opiniões aqui da galera no WhatsApp. Podemos trazer, Dário? Podemos. Então vamos lá, 997-726104, o povo interagindo conosco aqui no WhatsApp da Gostosa de Ouvir. Boa tarde. Meus parabéns pela decisão do Lorival de ajudar a nossa Santa Casa. É a opinião da Ana Rosa
Martins. Quem mais está mandando mensagem aqui? A doutora Roseles também, a informação ela já passou aí, né? Sobre o organograma, né? Quem é o conselho e tal, o Dário já trouxe a informação. Obrigado a doutora Roseles aí pela informação. A Alexandra Souza está por aqui também. O João Bianchi. Qual é a importância de um membro da Irmandade na Santa Casa? Eu sou, mas parece que só serve para votar. Não pode ter nenhum acesso na Santa Casa e não tenho dúvidas que o Lorival vai fazer um excelente trabalho. Opinião do João Bianchi. Quer falar alguma coisa sobre o papel da Irmandade? João Bianchi, sim, João Bianchi. O papel da Irmandade realmente é só votar. Então é isso. Mas também, o Dário, viu, João? Eu acho que eu tenho esse pensamento, tá? E faria, né? Se eu tiver alguma interpelação para fazer para o Conselho Fiscal, ou para o administrativo, ou para o gestor, eu faria, tá? Porque eu sou um membro, né? Na realidade, eu também respondo também pela Santa Casa, né? Então, eu acho que é meio por aí. Não Quem pode mais? deliberar. Boa tarde a todos da 104. Quem mandou a mensagem, cadê o nome? Luiz Carlos da Silveira. Boa tarde para vocês da 104. Eu acho que o Lorival tem que trabalhar realmente na Santa Casa e acho que deve se desvencilhar da política. Diz que política e saúde não dá certo nunca. É a opinião dele. Mas agora ele já é político. Não tem como desvencilhar, não, viu? Já entrou, já era. Pode não ter até cargo. Mas entrou, já foi. Não tem O vírus já pegou. Já foi. Deixa eu ver. Eu espero que melhore mesmo essas questões que o Lorival falou aí, porque, na minha opinião, anda caótico. Já falei isso, inclusive, a vocês. Falta de cobertores, toalhas, lençóis precários. Quem está dizendo aqui é Paula Moretti. Desejando aí boa sorte também para que melhore a situação. Nenhum comentário? Não, tranquilo. Então vamos lá, rapidão. Feliz dos comentários. Boa tarde, Diego, Dário, programa top, parabéns pelo trabalho de vocês aí. E Lorival, parabéns pelo seu trabalho também, que Deus te abençoe. Nessa nova etapa, mensagem do André, lá da Pati Lanches, ligado aqui no programa. Boa tarde, 104 FM, ouvintes. Sucesso ao Lorival na nova empreitada. Com muita alegria retorna à casa o Roberto Marsola, né? Retorna à Câmara. Pergunte ao hoje quase ex-vereador Lorival do Raio X o que de melhor viu no atual legislativo e o que de pior viu na Casa de Leis. Abraços, César Fleury. Pergunta. Nesse tempo que você esteve, grande abraço. Está às vésperas de ser chamado de ex-vereador. Melhor e a pior coisa do Legislativo. Grande abraço ao César Fleury, um crítico da política muito importante para Santa Cruz do Rio Pardo, César. É como sempre, né, César? Tem os altos e os baixos, né? Coisas que eu não gosto na política de Santa Cruz do Rio Pardo, na Câmara Municipal. As desdenhas, né? Como vereador, eu acho que a casa ali é para discutir projeto, é para discutir moção, é para discutir requerimento, né? E não xingamentos e não críticas pesadas em coisas que podem se amenizar. Somente isso aí. Eu acho que essa Câmara tem muito que melhorar. É uma Câmara Municipal com bastante vereadores novos, acredito que aprendendo ainda o que é política, né? O primeiro mandato meu foi desse jeito, fui muito calado, fui muito inseguro, né? E aprendi muito, né? Então eu acredito que isso aí faz parte de quem está em primeiro mandato, essas indecisões, essas indefinições. Por isso que anteriormente eu disse, com a palavra do prefeito agora, tá? Se todos tiverem um bom discernimento, entender que Santa Cruz precisa do melhor, é parar, sentar, aparar as arestas e fazer com que Santa Cruz cresça mais. O André Santos pergunta, nesse tempo de 4 meses, você deixa de receber da Câmara? Com óbvio, certeza. Né? Só para deixar, eu tinha entendido errado. Mesmo se tivesse como receber, eu abriria a mão também. Então ele fica licenciado, enfim, não sei se o termo correto é esse, por 4 meses sem receber o seu subsídio de vereador. Isso, beleza, correto. André Santos? A Sônia Salles, boa tarde. Precisa passar pelo plenário o pedido? Já respondemos que sim, né? Sônia, sim. Caso sim, todos votarão favorável? Já conversou com os colegas? Boa pergunta. Eu, graças a Deus, sempre tive bom convívio com todos os vereadores. Não queremos abrir mão do líder Lorival, né? Eu vou. Alguns brincaram. Eu vou te informar. Alguns brincaram, tá? Mas se tiver um voto contrário, eu respeito. Tem um voto contrário, já me enviou aqui, Juninho Souza vota contra. Ele não quer abrir mão da sua companhia na Câmara. Eu agradeço, Junior. Um abraço pra você aí. E caso não passe, você pediria renúncia? Aí com certeza. Vamos supor que consiga a maioria. Você não vai sair daqui, Lorival. Eu renuncio o mandato, não há problema nenhum. Então tá certo. A nossa amiga, rapidamente para encerrar, a Jani. Que bom que o Lorival vai voltar para Santa Casa. Era muito bom quando ele estava por lá. É a Jani da Vila 80. Quem mais está aqui é o nosso amigo Renato Pintor. Sucesso ao Lorival. Agora a Câmara vai soltar o cabresto de todos os outros vereadores. Será que eles vão andar só?
Você já vai aí pensando que a política ela está sempre ligada com a arma apontada. Estamos vivenciando uma guerra na política santacruzense, se você sabe disso. Então, se de repente, esse pedido seu, ele não passando, você já vai ter que pedir a comunicar a renúncia nos próximos dias. Eu vou deixar um recado para a população de Santa Cruz do Rio Pardo, para todos aqueles eleitores do meu primeiro mandato e do segundo, que eu não nasci político, eu estou político. A política jamais me seguraria, certo? Dentro de uma demanda que eu tenho na minha vida, que sempre eu almejei, tá? De ser algo na Santa Casa ou fazer algo a mais pela Santa Casa. Então isso aí jamais me seguraria, com certeza eu renunciaria, assim, sem dúvida alguma. Lourival Heitor, por enquanto, vereador, em breve gerente operacional da Santa Casa? Pode ser esse? Pode ser. Bonito nome, né? Certeza. Alguma declaração final? Fica à vontade, o espaço é seu, Lourival. Diego, como disse antes, né? Falei antes dos comentários aí, eu tenho certeza que a população de Santa Cruz me conhece, sabe o meu lado humano. Parece sabe realmente... Estou endossando aí, o pessoal está satisfeito com a sua decisão. Lembra que eu te falei da enquete, né? Por quê? Porque eu tenho plena certeza que o tempo que eu fiquei dentro da Santa Casa, eu só ajudei, eu só cooperei, eu tenho amizade com todos os médicos, todos, de A a Z, sempre me trataram muito bem e sempre foi recíproco o meu tratamento a eles, né? Agradeço a todos aqueles que fizeram comentários aí, tá? Espero também que me ajudem, né? Vou precisar de ajuda da Câmara Municipal também, né? Vocês podem ter certeza que eu vou fazer um trabalho político dentro da Santa Casa também, né? Eu vou buscar demandas para a Santa Casa, né? Existem vários programas que a Santa Casa também, eu acredito que precisa de alguém para estar correndo atrás disso aí. Então são vários trabalhos e é por isso aí, e justamente nesse motivo, que eu peço ao prefeito aqui nos microfones da 104 e peço que o conselho gestor faça uma sabatina com a minha pessoa, tá? E desde já agradeço o nosso amigo Diego, né? Dário Miguel e a todos aqueles que sempre acompanham a 104 aí. E pretendo voltar esse microfone para trazer notícias boas também. Sem dúvida. Assuntos importantes, relevantes para Santa Cruz do Rio Pardo, sempre passam aqui pelos estúdios da 104. Sucesso nessa nova empreitada. Tudo indica que vai se concluir, porque você já deixou claro, né? Se a Câmara quiser botar algum empecilho, você renuncia. Não há problema nenhum. Joga pro alto mesmo o mandato e vai para Santa Casa. Como anteriormente eu disse, que é outra questão, também renunciaria sem problema algum. Então boa sorte, viu, Lourival? Agradeço. E que a Santa Casa aperfeiçoe o que estiver funcionando de maneira inadequada ou que não está 100%, porque é um hospital que é fundamental para Santa Cruz, até para nossa região também, que tudo dê certo. E tem um deputado que não para de ligar para ele, tá? Termina o programa, ele atender esse deputado. Beleza, valeu, obrigado, Lourival, até a próxima. Eu que agradeço, Diego, um abraço. Confirmando a hora certa, 13h59, rápido intervalo, voltamos já, tem mais giro de notícias, fique conosco. Giro de notícias. Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons de descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um elo dessa corrente. Rede Corrente, seu universo na palma da sua mão. Quer garantir o melhor presente para o seu pai? Na loja Letícia Crivelli Presentes, você encontra os melhores produtos, como itens térmicos Stanley, kits para churrasco, miniaturas de carros e motos, uma super linha de bebidas finas e muito mais. Não perca tempo. O presente para o melhor pai do mundo, você só encontra na loja Letícia Crivelli Presentes. Rio Pardo Locação de Máquinas tem à sua disposição as máquinas e equipamentos que você precisa em sua construção.